Jair Bolsonaro será preso amanhã? Será preso antes do Natal? Será preso só em 2026? Está todo mundo esperando com champanhe na mão. E a gente vai falar aqui sobre especulações embasadas, informações, se você pode esperar esse presente do Papai Noel ou se vai ser aí na virada do ano. Vou falar com o Pedro Zambarda sobre isso agora no Plantão do Meteoro. A Papuda tá chegando. Pedro Zambarda tá aqui para trazer mais informações. Pedro, num momento em que Derrite tá falando sobre, tá tentando desidratar a PL antifacções, o Brasil tá falando de outros assuntos, a gente não esquece que tem um condenado que tem que ir pra prisão. Segundo a Paula Costa lá do Camarote da República Maravilhosa, ela falou: o Bolsoluço precisa cumprir o que foi prometido, né? Cadê o Bolsoluço aí realmente? Bolsoluço, não Bolsolúcio, tá? Bolsoluço. Bolsoluço. Por favor, não façam isso comigo. Pelo amor de Deus, não, a gente não vai te comparar, imagina, com esse cara que é um absurdo. Olha, Lúcio, tem previsões assim que vão amanhã, pode ser que amanhã ele seja preso, e aí nós vamos entrar completamente alterados aqui no plantão. Sextou, hein? Seria um sextou e tanto. Ou mesmo, ou pode ser que no finalzinho do mês. Vamos começar aqui pela coluna da jornalista Isabel Mega da CNN. Aliados prevêem regime fechado em breve para Bolsonaro. Coisas que são gostosas de ler, né? Aliados prevêem regime fechado em breve para Bolsonaro. A avaliação é que o cenário do ex-presidente pode ser parecido com o de Fernando Collor. E aí essa não é exatamente uma boa notícia, que pode ser que ele fique pouco tempo no cárcere. Provavelmente a fonte da Isabel é bolsonarista, né? Mas vamos lá. Aliados aliás, provavelmente são aliados do Jair Bolsonaro que falaram isso. Já precificaram que será inevitável o ciclo de cumprimento de pena do ex-presidente em regime fechado, mas apostam em uma estadia curta na prisão. O paralelo é traçado com o caso do também ex-presidente Fernando Collor de Mello, que teve prisão determinada pelo Supremo no dia 24 de abril desse ano. Collor passou a cumprir pena em cela individual em uma ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, no Alagoas. No dia seguinte e uma semana depois, dia 1º de maio, ele conseguiu ir para o regime domiciliar. À época, a defesa de Collor trabalhou com um pedido de prisão domiciliar humanitária, alegando que Collor já tem idade avançada, 76 anos, e comorbidades graves, que incluem doença de Parkinson, apneia de sono grave e transtorno afetivo bipolar. Bolsonaro completa nesta terça 100 dias em prisão domiciliar. Ó, que coisa bonita, Lúcio. O Brasil fica melhor com esse cara preso por 100 dias domiciliarmente. Decretado após descumprir uma série de medidas restritivas impostas a ele no âmbito do inquérito que apurou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro contra o sistema judiciário. Já o processo da trama golpista, que lhe rendeu condenação de mais de 27 anos de prisão, ainda precisa ter o chamado trânsito em julgado decretado. Isso ocorre quando todos os recursos que podem ser apresentados pela defesa forem esgotados. Na semana passada, os ministros da primeira turma do Supremo rejeitaram os primeiros embargos de declaração apresentados pela defesa. Mesmo com todos os votos, o plenário virtual segue aberto até o dia 14, que é amanhã. Somente depois o STF deve publicar o acórdão, um documento que reúne os votos dos ministros e formaliza o resultado. Então amanhã acaba o julgamento do Bolsonaro, ele já tem todos os recursos recusados, vai sair a condenação e aí fica a cargo do Alexandre de Moraes enjaulá-lo, Lúcio. E aí nós temos a coluna da Malu Gaspar, numa boa reportagem do Rafael Moraes de Moura, o calendário para a prisão de Bolsonaro na Papuda. E aí eu quero só, antes de ler esse texto, trazer algumas questões. Tem gente que ainda acha que ele não vai para Papuda, tá? A Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, acredita que ele vai ter uma prisão parecida com a do Lula numa cela especial da Polícia Federal. Mas a aposta mais forte é que ele vai para Papuda ou para Papudinha. O que diz esse calendário aqui, publicado pelo Globo? Enquanto aguardam a conclusão do julgamento virtual dos embargos de declaração de Jair Bolsonaro, programada para esta sexta, integrantes do Supremo e do governo do Distrito Federal já fazem reservadamente as contas sobre quando o ex-presidente pode vir a cumprir
no complexo penitenciário da Papuda o início da sua pena de 27 anos, 3 meses de prisão na trama golpista. Nas contas de fontes a par das discussões, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve determinar a prisão entre a última semana de novembro e o início de dezembro, considerando não só os prazos processuais envolvidos no âmbito da ação penal do núcleo crucial da trama golpista, mas também a celeridade que o relator tem imprimido no processo até aqui. Hoje, o cenário considerado mais provável é que Moraes envie Bolsonaro para um batalhão da polícia militar dentro da Papuda, conhecido como Papudinha, uma área reservada pelos parapoliciais militares presos e considerada mais apropriada em termos de infraestrutura para receber o ex-presidente da República. No entorno bolsonarista, a expectativa é que o ex-presidente fique na Papuda entre 1 e 2 semanas antes de retornar para a prisão domiciliar, mas fontes ouvidas pelo blog avaliam que Moraes pode ser ainda mais rigoroso, que é uma coisa que eu venho falando aqui, sou voz isolada, prolongando a passagem de Bolsonaro no regime fechado por mais tempo. Lúcio, eu tô alertando as pessoas. O Collor foi condenado a 8 anos, o Bolsonaro está condenado a 27. Ele pode passar... Eu quero que você esteja certo, tá? Eu quero que você esteja certo. E o Globo tá falando a mesma coisa. Eu acho que ele pode ficar 1 aninho. Eu acho que ele pode passar o Natal lá. Eu acho que ele pode ficar 6 meses. Eu acho que ele pode ficar a eleição inteira. Aí depois faz ai minha barriguinha, porque o Moraes não é um ditador, e vai pra casa. Mas vai passar uma canseira. Vai passar uma canseira, porque tomou 27 anos. Tomou 27 anos, não é um passeio no parque. Não tô brincando aqui de condenar a cara. O caminho de Bolsonaro até a Papuda depende não só de Moraes, mas também dos processos processuais. Apesar de os 4 ministros da primeira turma já terem depositado votos no plenário virtual pela rejeição dos embargos de declaração de Bolsonaro, um tipo de recurso para esclarecer omissões do julgamento, o julgamento só termina oficialmente às 23h59 desta sexta. Depois, o Supremo precisa publicar o acórdão desse novo julgamento, que deve ser feito de forma célere. Isso porque, diferentemente do julgamento que levou à condenação de Bolsonaro em setembro, desta vez não há muitos votos a serem revisados pelos magistrados, apenas o de relator Moraes, que o depositou no plenário virtual, enquanto Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e o presidente do colegiado Flávio Dino se limitaram a informar no sistema digital que o acompanhavam. Cronograma: após a publicação do acórdão, vai ser aberto um novo prazo para que Bolsonaro e outros réus apresentem novos recursos. Esse prazo será de 5 dias, contado a partir do dia subsequente ao da publicação do acórdão. Ou seja, se o acórdão do julgamento da rejeição dos embargos sair na próxima segunda, o prazo dos novos recursos deve ser contado a partir de terça. E segue por 5 dias sequenciais. A contagem inclui o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20, e o fim de semana, por se tratar de um processo criminal com réu preso, de acordo com técnicos do STF consultados pelo Globo. Dessa forma, o prazo para apresentação dos novos recursos, em tese, terminaria na noite de sábado, mas seria estendido até o primeiro dia útil subsequente, ou seja, o dia 24 de novembro, conforme as regras do Código de Processo Penal. Esse seria o cenário de velocidade máxima. O Código de Processo Penal prevê que, se o prazo terminar em um domingo ou feriado, deverá ser prolongado até o dia útil imediato. Apesar do dispositivo mencionar apenas o domingo e o feriado, entende-se que se aplica também a dias que não têm expediente, como sábados e outros pontos facultativos, disse um técnico do Supremo ao Globo. A expectativa é de que a defesa de Bolsonaro entre nessa etapa com os chamados embargos infringentes, que poderiam ser rejeitados de forma monocrática por Moraes. Dessa forma, o próprio ministro determinaria a execução imediata de pena. Esse foi o roteiro de Moraes para a prisão de Collor, disse um interlocutor de Bolsonaro ouvido reservadamente pelo Globo, que teme a repetição da sucessão de eventos agora. A sucessão de eventos é o seguinte, Lúcio. O Collor entrou com mais recursos, o Moraes falou, esses recursos são apenas protelatórios, e aí o Bolsonaro vai ser condenado já sem nenhum recurso. Só para lembrar, teve corte aqui no Meteoro. Essa daqui provavelmente vai ser a instalação onde ele vai ficar, que é a Papudinha, que é uma instalação da Polícia Militar dentro da Papuda. E é melhor que muito apartamento, hein, Lúcio? Mas isso aí em São Paulo? 5 mil reais por mês. Bolsonaro, vai pro belichão. Vai pra cadeia. Vai pra Papuda ali, espera.
É isso, Lúcio, que eu tinha para falar para vocês. Não quero deixar vocês com falsas esperanças. Fiquem sim com a previsão que pode ser que ele fique pouco tempo, mas pensando que o Moraes está a fim de deixar ele trancado mais um tempo. Tomara que você esteja certo, Pedro. Que seja. Olha, por tudo que esse homem fez, não só. Tá barato, né? Tá muito barato. Inclusive, os outros processos têm que andar. Tem que aumentar essa pena dele aí, tá? Inclusive, para quem não nos acompanha no ao vivo, ou para quem não viu no dia, a gente fez um link direto da Papuda, Pedro Zambrata. Ah, é? Vou colocar na tela aqui pra gente ver, vamos ver. Olá, boa tarde. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar mais um plantão do Meteoro e dessa vez um pouco diferente, tá? Porque nós temos aqui o Lúcio, especialmente hoje, em um lugar diferente, porque ele está fazendo a cobertura do Bolsonaro. Fala, Lúcio. Exatamente, Dai, exatamente. Estou aqui no link ao vivo, diretamente do Airbnb, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficará hospedado pelo menos aos próximos 30 anos. Muito em breve, ele deve fazer o check-in aqui nesse Airbnb, no edifício Papuda. E aqui já temos muita gente aguardando, temos aqui sendo preparado uma queima de fogos, é uma festa da democracia, ou mais conhecida como Papuda Palusa, como está sendo chamado carinhosamente esse evento aqui na frente desse Airbnb. Teremos, inclusive, participações de muitas personalidades já confirmadas, como, por exemplo, o nosso querido Zé Gotinha, né, que foi tão maltratado aí durante a pandemia, já está confirmado aqui na participação nesse Papuda Palusa. Teremos também o ex-BBB, que chegará aqui para falar que vai ser um grande dia. Vamos dar o microfone para ele, ele que vai abrir as festividades por aqui também. E ainda o querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que subirá num trio elétrico para fazer um show especial aqui com seu último hit, o Trump Defende Meu Pai, versão remix. Também nesse trio elétrico teremos uma marcha de trompetistas que vão tocar aí a marcha fúnebre assim que Jair Bolsonaro adentrar ao Airbnb. E olha só, é um momento de muita emoção, também tem muita gente aqui chorando de rir, claro, assim que Bolsonaro chegar aqui na Papuda. Então é isso, diretamente da Papuda, volto com vocês aí no estúdio, Daiane Oliveira. Papuda Palusa, é isso mesmo. Papuda Palusa. Não vai ter Pablo Vittar, vai ter Pablo Vittar vice-presidente. Seria muito legal, né? Pablo Vittar aí também poderia participar do Papuda Palusa. Quando que você acha que vai acontecer e quanto tempo o Bolsonaro vai ficar preso? Conta nos comentários que eu quero saber. E nós ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima.